Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, professor de Direito Eleitoral e Legislação Específica. Estamos retomando os nossos estudos preparatórios para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, primeira instância. Nós estamos estudando a parte teórica gratuitamente no meu canal do YouTube. Iniciamos pelo regimento interno, já temos alguns vídeos tratando sobre o regimento interno, artigos específicos, e nós estamos nos baseando no projeto básico que foi divulgado com os artigos que serão cobrados na prova, não é? Então, por exemplo, o projeto básico ele traz ali como itens que serão cobrados na sua prova a Constituição de 88, os artigos que serão cobrados, a Constituição do Estado de Minas, a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais. Temos também o próprio regimento interno que nós estamos estudando. Já vimos o tópico 4.1. Em relação ao tópico 4.2, já tratamos dos artigos 3º ao 9º. Hoje vamos estudar do 12 ao 15 e vamos prosseguir. Nós temos ainda um longo caminho pela frente. A ideia é que nós esgotemos a parte teórica gratuita no meu canal do YouTube. Então não precisa você adquirir o curso de Noções de Direito em nenhum local. Nós vamos aqui esgotar essa parte teórica de forma gratuita. E em conjunto, lá no site eleitoralcombruno.com.br, nós disponibilizamos um curso de questões, o valor maravilhoso, de 200 questões comentadas. Dentre elas, temos questões de outros concursos e inéditas, a depender do assunto. 200 questões comentadas para o curso de Noções de Direito TJMG primeira instância. Então passe lá, você pode conciliar parte teórica mais a parte efetiva em questões. Sem mais delongas, partindo do artigo número 12, nós vamos tratar hoje sobre a organização e a composição do órgão especial no âmbito do TJMG. Nós temos que lembrar que na estrutura do Tribunal de Justiça de Minas, nós vamos ter um órgão bem especial, nome chamado órgão especial, que vai receber por delegação algumas matérias específicas. E nesta composição desse órgão especial, nós teremos ali 20 desembargadores que vão ser magistrados de carreira e 13 desembargadores oriundos das classes de advogados e membros do Ministério Público alternadamente. Como assim, gente? Nós vamos ter, então, 20 desembargadores que vão ser magistrados e mais 3 ou 2 das classes de advogado e membro do Ministério Público alternadamente. Ou seja, ora serão 3 do Ministério Público, ora serão 3 advogados. Ora 2 advogados, ora 2 do Ministério Público, alternadamente. Lembrando que a composição, portanto, serão 25 membros. Dentre esses membros do órgão especial, nós teremos, então, 13 desembargadores que serão ali determinados por antiguidade, são os mais antigos, e 12 desembargadores que serão eleitos, ok? 13 dos mais antigos e 12 eleitos, totalizando os 25. E como que nós vamos, uma vez que surge uma vaga para ser promovida, como que ela vai ser ocupada? Primeiro critério, quando for vagar uma posição em que foi provida anteriormente por antiguidade, para que nós consigamos, então, prover aquela vaga, ela será feita por portaria do presidente do tribunal. Então, se a vaga que surgiu foi por conta de uma antiguidade, ela vai ser provida por portaria do presidente do tribunal. Agora, se nós estivermos diante de uma situação para completar o mandato, pela convocação do suplente, ou, se não houver, por eleição pelo tribunal pleno, se vagar um dos 12 cargos a serem providos por eleição. Então, olha, vagou por antiguidade mediante portaria do presidente do tribunal. Agora, se foi para completar o mandato, convoca-se o suplente. Não tendo suplente, há uma eleição pelo tribunal pleno.
na situação de vagar um daqueles 12 que foram eleitos. Ok? Certinho por enquanto? Bom, o parágrafo 1º do artigo 13 prevê que na hipótese do inciso 1, que são aquelas situações em que nós temos a vaga de um dos 13 cargos providos por antiguidade, a efetivação recairá sobre o desembargador que na antiguidade no tribunal se seguir ao último integrante da parte mais antiga do órgão especial, oriundo da classe dos magistrados de carreira, dos advogados ou dos membros do Ministério Público, de modo a que seja obedecida a composição prevista no artigo 12. Que composição que é essa? Aquelas 13 providas por antiguidade e 12 por eleição. Então, falou de antiguidade, segue o critério da antiguidade. Agora, se nós estivermos diante, olha só, a substituição do desembargador referido no parágrafo 1º, que se dá por antiguidade, far-se-á pelo desembargador mais antigo da mesma classe, não integrante do órgão especial, mediante convocação pelo presidente do tribunal. Então, sempre respeitando aqui a questão do mais antigo na classe. Isso é importante e relevante. Sobre o mandato. Qual o tempo do mandato? O mandato será de 2 anos. Permite-se recondução? Sim, o caput do artigo 14 autoriza essa recondução. Então, mandato, 2 anos, admitida uma recondução. Parágrafo 1º. A substituição do desembargador eleito para integrar o órgão especial nos afastamentos e impedimentos será realizada por um suplente, mediante convocação do presidente e inadmitida recusa. Então, houve um afastamento, um impedimento. Nessas situações, convoca-se o suplente. E o suplente convocado não pode recusar, ou seja, é inadmitida a recusa. E se não houver suplentes? O parágrafo 2º desse artigo 14 traz uma solução para nós. Não havendo suplentes, ou sendo impossível a convocação deles, prevista no parágrafo 1º, o membro eleito do órgão especial será substituído conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 13 deste regimento. Qual que é o parágrafo 2º do artigo 13? Trazendo a substituição pelo desembargador mais antigo da mesma classe. Então, na situação em que não há suplentes, aí passa-se para a antiguidade, tá? Artigo 14A. Nos casos de afastamento de desembargador, membro do órgão especial, a qualquer título, mas por um período superior a 30 dias, será convocado o desembargador substituto na forma deste regimento, que receberá os processos do substituído e os distribuídos durante o tempo de substituição, observado o disposto no inciso 3 do parágrafo 5º do artigo 69 do regimento. Então, o que é importante que nós considerarmos aqui? Houve um afastamento por um período, por exemplo, superior a 30 dias. Convoca-se um desembargador substituto. Por quê? O processo não pode ficar parado. É importante que se dê continuidade àquele processo, não é? Então, ele vai receber os processos para que ele possa dar prosseguimento. É isso que prevê o artigo 14A. E o artigo 15 fala sobre a questão desse novo integrante entrando em exercício. Quando que ele vai entrar em exercício? A primeira hipótese é na mesma sessão em que ocorrer a indicação ou na primeira sessão que se seguir, no caso previsto no inciso 1 do artigo 13. Voltando lá no inciso 1 do artigo 13, é quando se vagar um dos 13 cargos a serem providos por antiguidade. Na segunda hipótese, será na primeira sessão que se seguir a convocação do suplente ou a eleição para completar o mandato, nos casos previstos no inciso 2. O inciso 2 fala sobre se vagar um dos 12 cargos a serem providos por eleição. E no inciso 3, que é a terceira hipótese, diz: na primeira sessão do mês de julho, subsequente à eleição, no caso previsto no artigo 137 desse regimento.
E o artigo 137 fala sobre uma situação em que vai ocorrer a eleição para presidente, para vice-presidente, para corregedor. Então, nessa situação, vai ocorrer, então, o início do exercício do novo integrante do órgão especial. Então, desta maneira, são 3 situações que nós precisamos contemplar aqui no artigo número 15. Ok? Desta maneira, os artigos 12 a 15 nós matamos. Vamos agora prosseguir, dando continuidade aos estudos do regimento interno nas partes relevantes para a sua prova. Até mais!